Lord of Mysteries, capítulo 110, confirmação. Depois de pensar um pouco, Klein decidiu voltar para casa para confirmar algo. Ele acreditava que se o boneco de pano do infortúnio não tivesse intencionalmente mostrado a ele a foto no papel, então o capitão e o resto definitivamente encontrariam vestígios em suas investigações de acompanhamento. Não importaria muito se ele avisasse ou não. Se fosse o contrário, era algo digno de consideração cuidadosa. Isso também era o que Klein queria confirmar. Ele pegou a carruagem pública sem trilhos para a rua Daffodil. Quando voltou para casa, seu irmão Benson e sua irmã Melissa ainda não haviam acordado, pois era domingo. A sala estava escura e silenciosa. Klein ferveu uma chaleira com água, jogou algumas folhas de chá e bebeu com pão de trigo. Então ele pegou seu casaco, chapéu e bengala em direção à escada. Ele subconscientemente aliviou seus passos para evitar fazer barulhos altos. Assim que chegou ao segundo andar, viu a porta do banheiro se abrir de repente, e Melissa, que usava um vestido velho, saiu com cara de sono. "Você está em casa?" Melissa estava esfregando os olhos sonolenta. Klein cobriu a boca e bocejou. "Sim, eu preciso dormir. Não me acorde antes do almoço." Melissa acenou laconicamente quando de repente se lembrou de algo. "Benson e eu vamos à Catedral de Santa Selena rezar e assistir à missa pela manhã. O almoço pode ser um pouco mais tarde." Como crentes não tão devotos da deusa da meia-noite, ela e Benson iam à igreja quinzenalmente, enquanto Klein, que era um falcão noturno, não entrava na igreja desde a última vez em que foi seguido pelo membro da ordem secreta. "Não, estou na catedral todos os dias, só que estou no porão da catedral", Klein justificou-se subconscientemente. Ele estava atualmente mais preocupado que a deusa o abandonasse como um falso crente. Se sua magia ritualística não respondesse em momentos cruciais, ele estaria em apuros. Mas então, quando se considera o velho Neil, a deusa é bastante indulgente com os falcões noturnos. Isso mesmo. Klein consolou-se. Seus pensamentos dispersos passaram, e ele olhou para Melissa. Ele assentiu e sorriu. "Sem problemas. Eu posso dormir mais então." Passando por Melissa, ele entrou em seu quarto e trancou a porta atrás de si. Imediatamente depois disso, empolgou-se e pegou a adaga de ritual e criou uma parede espiritual selada. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário, enquanto recitava o encantamento e resistiu aos rugidos caóticos antes de aparecer acima da névoa cinza. No mundo ilimitado e ilusório, ele era o único espírito vivo sentado no assento de honra na longa mesa de bronze. Por quase 1 minuto de silêncio, Klein conjurou um pedaço de pergaminho de pele de cabra e escreveu um encantamento de adivinhação. A imagem que o boneco de pano do infortúnio exibiu. Embora Klein tivesse visto a imagem misteriosa no papel claramente por um momento na noite passada, ele só conseguiu se lembrar da forma grosseira da imagem devido à sua ansiedade. Mas isso não era um problema para um vidente. Ele poderia reproduzir qualquer coisa que lembrasse e tivesse visto uma vez. De acordo com a teoria do misticismo, a espiritualidade de uma pessoa pode se lembrar de tudo o que ela viu. Contanto que possuíssem um método apropriado, poderiam reproduzir a cena quando quisessem. Klein até sentiu que a teoria que a médium espiritual Deli descreveu sobre os alquimistas da psicologia fazia sentido. A memória humana era apenas ilhas expostas acima do mar, não aguentava muito. Assim, a essência espiritual de uma pessoa se lembrava da maior parte das informações e as transformava no subconsciente, que formava todo o oceano. Enquanto a própria espiritualidade, mesmo que não fosse o oceano inteiro, incluía também toda a região marítima que cercava a ilha. Depois de recitar o encantamento de adivinhação, Klein inclinou-se para trás e adormeceu por meio da cogitação. No mundo embaçado, distorcido e separado, ele viu o portão Shani se abrir mais uma vez quando ouviu os ruídos pesados de trituração. A marionete no clássico vestido real preto se inclinou para a abertura da porta e desenrolou o papel que estava segurando. No pedaço de papel, havia muitos símbolos misteriosos que formavam coletivamente um olho vertical. Klein observou cuidadosamente a imagem antes de sair do sonho. Então, com a ajuda da singularidade do mundo acima da névoa cinza e da memória que ainda não havia desaparecido, ele expressou a imagem no pergaminho marrom.
O olho vertical olhou para ele, parecendo sinistro e misterioso. Klein pensou e escreveu abaixo do olho: esta é a chave para o tesouro que a família Antigonos deixou para trás. Largando a caneta, ele desamarrou a corrente de prata que estava enrolada em sua manga. Enquanto o segurava com a mão esquerda, o pêndulo de topázio pendia de forma estável acima da declaração de adivinhação e do misterioso olho vertical. Não houve nenhum movimento óbvio. Klein fechou os olhos e recitou a frase com a mente clareada. Depois de 7 vezes, ele abriu os olhos e viu o topázio girando em pequenos círculos no sentido horário, junto com a corrente de prata. Isso significava a afirmação: a imagem do olho vertical é realmente a chave para o tesouro que a família Antígonos deixou para trás. Klein assentiu em pensamento profundo. Ele bateu os dedos na borda da longa mesa de bronze e murmurou para si mesmo: por causa da morte de Ray Bieber, não há descendentes da família Antígonos. Portanto, o caderno me vê, o vidente que interagiu com ele, mas permanece vivo, como seu herdeiro. O caderno afetou o 30625 deixou a chave do tesouro com ele, apenas para mostrá-lo para mim durante meu turno no portão Chanis? Não parece haver nenhum problema com a lógica, mas ainda não parece muito convincente. Como o caderno poderia ter certeza de que não há mais descendentes da família Antígonos? E eu não tenho nenhum parentesco com essa família. Se eu compartilhasse sua linhagem, o Klein original não teria cometido suicídio para começar. Não parece importar se eu contar isso ao capitão e à equipe. Deixe-me ver isso. Klein então adivinhou a localização do tesouro da família Antigonos. Mas, sem surpresa, não havia informações detalhadas. Assim como na carta que Sirius escreveu ao Sr. Z, Klein só podia ter certeza de que o tesouro estava relacionado ao pico principal da Cordilheira Ornaces e à antiga Nação da Meia-Noite. Depois de terminar de adivinhar todos os assuntos, Klein notou que a estrela carmesim da qual ele havia ouvido orações anteriormente estava produzindo uma leve flutuação novamente. Ele usou o método de responder às orações e tocou a estrela ilusória. Ele viu o jovem de cabelos castanhos que usava o terno preto justo novamente. O jovem estava ajoelhado no chão, de frente para a bola de cristal puro, ainda resmungando sobre algo. Klein, que havia aprendido um pouco de Jotun de propósito, finalmente entendeu uma das frases. Rezo, salve, pai e mãe. Realmente é Jotun. Onde no mundo Jotun ainda é usado? Isso é uma antiguidade antiga que tem milhares de anos. Que pena. O misterioso governante acima do gigante é totalmente impotente. Eu não tenho a capacidade de salvá-los, mesmo que eu queira. Klein balançou a cabeça e suspirou. Resolveu observá-lo um pouco mais. Verei o que posso fazer quando dominar mais o vocabulário Jotun e puder entender o que aconteceu com seu pai e sua mãe. Klein retraiu sua espiritualidade, envolveu-se com ela e iniciou uma descida. Quando voltou para seu quarto, dissipou a parede da espiritualidade, vestiu roupas velhas, mas confortáveis, e deitou na cama para dormir um pouco. Klein dormiu até 12:30, quando Melissa terminou de preparar o almoço e bateu na porta. Depois de uma refeição bastante suntuosa, ele viu Melissa trazer seu vestido novo e chapéu arrastão, parecendo que ela estava saindo. Você ainda tem algum compromisso esta tarde? Klein perguntou intrigado. Benson estava sentado no sofá, franzindo as sobrancelhas para os livros de gramática. Ele não levantou a cabeça, mas respondeu em nome dela. Senhora Shaud, a vizinha, disse a Melissa que haverá uma palestra sobre assuntos de família na prefeitura à tarde. Melissa pretende participar e aprender a lidar com as questões domésticas do dia a dia. Melissa acenou com a cabeça e disse: chamei Selena e Elizabeth para se juntarem a mim. Muito legal. Espero que o palestrante diga que uma família como a nossa precisa contratar pelo menos uma empregada doméstica, brincou Klein. Percebendo que Melissa estava prestes a refutá-lo, ele imediatamente acrescentou: temos que investir nosso tempo limitado em assuntos mais valiosos. Melissa ficou atordoada. Depois de um tempo, ela franziu os lábios, colocou o chapéu arrastão e saiu de casa. Às 2 da tarde, Klein chegou à companhia de segurança Espinho Negro novamente. Rosanne e Dan Smith, que por acaso estavam no saguão de recepção, perguntaram em uníssono: você não foi para casa descansar? Klein sorriu.
Eu estava indo para o clube de adivinhação, mas fiquei pensando no que aconteceu ontem à noite. Então decidi vir aqui primeiro. Houve alguma resposta da Santa Catedral? Dan lançou um olhar para Rosanne e se virou silenciosamente. Ele passou pela divisória e entrou em seu escritório. Rosanne puxou o rosto para as costas dele e murmurou com raiva. Sério, capitão. Bom trabalho, Klein elogiou silenciosamente. Ele segurou o riso e seguiu Dan até seu escritório. Klein fechou a porta e Dan cheirou seu cachimbo antes de dizer. A Santa Catedral determinou que a perturbação foi por causa do caderno da família Antígonos, que eles reclassificaram como artefato selado de grau 1. É uma pena. Isso significa que você não tem mais autorização de segurança suficiente para lê-lo. Grau 1. Altamente perigoso. Apenas os escalões acima dos bispos e capitães de equipe dos falcões noturnos podem saber da situação real. Isso também significa que o capitão não tem ideia do que está acontecendo. Altamente perigoso, não é de admirar. Klein sentiu-se arrependido, mas relaxado. Dan lançou-lhe um olhar e continuou. A Santa Catedral nos disse para verificar se há algum outro item atrás do portão Chanes que tenha sido contaminado pelo caderno. Após verificação, apenas o 30625 estava anormal. E já trocamos seu selo. Você descobriu mais alguma coisa? Klein fingiu perguntar com curiosidade. Dan balançou a cabeça. Não. Klein assentiu pensativo. Ele não continuou com o assunto. Depois de uma conversa fiada, despediu-se e partiu para o clube de adivinhação para continuar sua jornada de digestão. Na prefeitura. As 3 melhores amigas, Melissa, Selena e Elizabeth, sentaram-se perto da porta, esperando a palestra começar. Se ela der uma palestra ruim, vamos fugir, Selena sugeriu animadamente. Elizabeth concordou imediatamente. Vamos fazer compras na Harrods.